Glória a Deus. Antes de compartilhar a palavra do Senhor, eu preciso fazer uma oração. Se você puder, feche seus olhos. Põe o seu pensamento em Deus nesse momento. Pai santo e querido, bendito é o teu nome, Senhor, em toda a terra. Pai, não há ninguém semelhante a ti, Senhor. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que faz todas as coisas, que opera tudo em todos. Meu Deus, nesse momento, eu quero te dizer, Senhor, Deus, que eu te amo e que eu preciso de ti, Senhor. Que sem o Senhor eu não posso fazer nada. Mas se o Senhor for à minha frente, se o Senhor for à nossa frente, nós vamos saltar muralhas, vamos fazer proezas no teu nome. Senhor, quem é o homem para que o Espírito Santo habite nele? Quem é o homem, Senhor, para que tenha uma mensagem do céu? Oh, meu Deus, se não é a tua graça, Senhor, se não é a tua misericórdia, se não é o teu favor. Por isso, Deus, te rogamos, Senhor, ó Deus, a fim de que venha, Senhor, sobre nós a unção do Espírito Santo e comunique em cada coração a tua mensagem, a palavra de vida em abundância, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu rogo a ti, Senhor. Amém. Amém. Glória a Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Isso. Aleluia. Aplaudir dando glória a Deus. Aleluia. O tema da nossa mensagem é uma vida abundante. E o nosso textuário é João 10:10. João 10:10. Você pode abrir no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. E aí a gente entra no eixo principal dessa mensagem, que é uma vida abundante, que é a proposta de Cristo, que é a proposta do nosso Senhor. O nosso Senhor, Ele trouxe essa proposta para a gente. Ele falou: eu vim para que você tenha uma vida e a tenha com abundância. E aí, quando eu penso que Ele define isso como uma missão, de fato, a missão de Cristo foi vir para que nós recebamos uma vida e com abundância. Amém? Até aí? Glória a Deus. Glória a Jesus. E aí a gente pensa o seguinte sobre vida abundante. Quando nós pensamos sobre vida abundante, nós atribuímos primeiramente ao que, irmãos? A uma vida financeira, saudável, uma vida financeira desprendida da preocupação, uma vida tranquila financeiramente. Não é isso que a gente pensa? Evidentemente. Por quê? Porque segundo o dicionário da língua portuguesa, a abundância vem de você obter riqueza, você ter fartura. Só que o contexto ali era em grego, escrito em grego. E segundo o dicionário grego, a abundância quer dizer muito além do que se imaginava, muito mais, ter mais do que o suficiente daquilo que se pensava. Então você percebe que tanto no grego quanto na língua portuguesa, a palavra abundância, elas estão juntas, dá o mesmo significado para a gente, de prosperidade, de riqueza, de não ter falta, e ter ainda, não tendo falta, tendo para sobrar. Pode ouvir um glória a Deus por isso? Isso é legal, né? É legal. Então, partindo desse princípio, do significado,
traz para a gente uma vida com folga. Em suma, Jesus veio para trazer a nossa vida, a melhorar a nossa vida. Isso de acordo com o dicionário da língua portuguesa, de acordo com o dicionário grego. Os significados. Pode tocar, irmão, pode aumentar um pouquinho. Isso, de acordo com os dicionários. Mas no quesito bíblico, Jesus, quando fala que vem para trazer uma vida abundante, Ele traz algo a mais do que riqueza. Porque se fosse por isso, Ele seria o homem mais rico do mundo. E nem por isso Ele foi rico. E a Bíblia diz que o Filho do Homem não tinha lugar para repousar a cabeça. Há uma complexidade nisso, porque quando a gente fala de abundância e pega o dicionário, que é o pai dos inteligentes, o pessoal diz que o dicionário é o pai dos burros, mas não é. Burro é quem não lê o dicionário. É o pai do inteligente. Porque você aprende a conceituar, você aprende significado, você aprende sinônimo. Tudo que a gente precisa. Muita gente fala isso, é o pai dos burros. Não é o pai dos burros, é o pai dos inteligentes. É verdade, né? Tem alguma professora de português por acaso aqui? Não, né? Ah, tá, mas se tiver pode falar. O professor, ó, é verdade. Isso é tão tremendo que tem versículos bíblicos que trazem para a gente uma testificação do que o dicionário está falando. É tão real, porque se você ler em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, se você quiser marcar aí, fala que nem olhos viram, nem com ouvido se percebeu, nem jamais penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam, ou os que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. E o apóstolo Paulo também fala em Efésios capítulo 3, versículo 20, que o nosso Deus faz infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Infinitamente mais. Infinitamente mais, eu associo a definição do grego, muito além do que nós planejamos em obter, muito além do que aquilo que a gente sonhou em ter um dia. Foi o que Jesus falou, eu vim aqui para fazer isso. E quando o pastor me falou do tema que era proposto, eu percebi que se tratava de algo altamente espiritual e altamente profundo e extremo. Porque a vida abundante, bíblica, no conceito bíblico, é maior do que as riquezas do mundo. Apesar de não ter problema nenhum em você ter riqueza. A Bíblia fala de um homem rico e insensato. E o problema não era ele ser rico, o problema foi que ele foi insensato. Não há problema na riqueza, não há problema em você ter o mais que suficiente. Não há problema nenhum nisso. Só que o conceito bíblico da missão é muito mais profundo do que isso. Isso também é vida abundância, mas é muito mais profundo. Numa perspectiva bíblica, eu, ministrado pelo Espírito Santo, pensando, Deus me deu 3 pontos para comungar com os irmãos, para a gente pensar, para a gente meditar e receber de Deus. E o primeiro fala uma vida abundante plena. O propósito da plenitude de Cristo. Porque Ele veio aqui para fazer algo. Eu vim para te dar uma vida abundante. Posso ouvir um aleluia? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Eu vim aqui para te dar uma vida abundante. Foi para isso que eu vim. Para te dar uma vida abundante. E aí o primeiro aspecto na perspectiva bíblica que eu vejo é esse.
é uma vida abundante na sua totalidade, na sua plenitude. E aí, meu irmão, eu não consigo pensar numa vida abundante, plena, sem considerar a eternidade, sem considerar a salvação. Por isso que eu disse que a vida abundante é muito maior do que riquezas, muito maior que o ouro, porque segundo a Bíblia, a rua lá no céu é de ouro, então você vai pisar no ouro. Hoje nego mata e morre por um cordão de ouro, por um relógio de ouro, por uma pulseira de ouro, ou por algumas gramas de ouro. Mas lá no céu você vai pisar nisso. Isso é rua. Lá o asfalto de Deus é de ouro. Então, quando eu penso na eternidade, partindo do pressuposto de uma vida abundante, plena, logo eu penso que estamos de passagem por esse lugar, somos forasteiros nessa terra, e que em breve, muito em breve, quando o nosso Senhor tornar a vir, Ele vai selar essa palavra que Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. A eternidade seja o núcleo desse primeiro ponto, da plenitude da vida abundância. E que o que é a eternidade senão o próprio Deus? João capítulo 17, versículo 3, diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, vamos construir um raciocínio. Se a vida eterna plena parte do pressuposto que eu preciso considerar a eternidade como o propósito de Cristo, como a vinda dele, e a eternidade consiste em conhecer a Deus, o que eu preciso fazer para cooperar com o propósito da vinda dele? O que Oséias disse: conheçam e prossigam em conhecê-lo. Essa é a nossa participação no propósito do eterno. A nossa participação é só essa: conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. E segundo a primeira epístola de João, no capítulo 3, no versículo 2, diz que nós não somos o que haveremos de ser. Ou seja, a palavra eu vim para que você tenha uma vida e a tenha com abundância, ela ainda não se concluiu, porque nós ainda não somos o que um dia nós seremos, irmãos. Mas a Bíblia diz que nós seremos semelhantes a Ele, e como Ele é, o veremos. Você vai ver a Deus, e essa é a vida abundante de Cristo. Hoje nós temos Deus em nós, temos Emanuel, Deus conosco, temos o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da graça, o Espírito da promessa. Hoje nós temos Ele todo conosco, em diversas maneiras, em diversos momentos. Porém, um dia nós vamos olhar para Ele e vamos ver como Ele é, e seremos semelhantes a Ele. E Paulo é tão tremendo que ele fala: e isso aqui que é corruptível vai se revestir de algo que é incorruptível. Nós vamos ser semelhantes a Ele. Então o primeiro ponto que eu penso sobre a vida abundante é algo pleno. E é interessante que Paulo, na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12, ele fala o seguinte, na parte B: em parte nós conhecemos e em parte profetizamos. Por quê? Porque ainda não se concluiu o ciclo do propósito pelo qual Jesus veio aqui. Ele veio trazer uma vida,
e uma vida abundante. Uma vida abundante. Precisamos ter consciência que isso é muito mais do que riqueza. É muito mais do que dinheiro. É muito mais do que poder. É muito mais do que fama. É muito mais do que possuir algum prestígio. Porque se fosse isso, o autor da existência teria tomado para si, porque Ele é o dono de todas as coisas. Todas as coisas funcionam segundo a sua palavra. Todas as coisas são subjugadas e protegidas e estão em ordem por causa da sua palavra. Ele é o autor da existência e nele tudo subsiste. Sem Ele nada do que foi feito teria sido criado. Porém, mesmo assim, Ele veio comunicar uma vida abundante, que é muito maior do que bens materiais e do que posição em qualquer aspecto social. Ele veio trazer uma consciência que há uma eternidade para nós, diante daquele que é poderoso, e para sempre nós vamos estar com Ele. E segundo a Bíblia fala em Apocalipse, no livro da Revelação, que o próprio Deus vai enxugar dos nossos olhos as lágrimas, e nunca mais vamos chorar, nunca mais vai ter necessidade, nunca mais vai ter fome, nunca mais vai ter mentira. Deus vai abolir para sempre isso da Nova Jerusalém, o lugar onde nós vamos estar com Ele. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Isso é profundo ou não é? Você pode aplaudir o Senhor? Percebe que vida abundante é mais do que riqueza? É também riqueza, mas é uma riqueza que o ladrão não rouba. Essa é uma riqueza que o ladrão não rouba. Esse é o tesouro que você ajunta no céu. O conhecer a Deus. Aleluia. O segundo ponto que eu pensei em Deus, meditando sobre uma vida abundante, é que uma vida abundante produz liberdade. Jesus, quando eu vim para te dar uma vida abundante, Ele está falando, eu vim para você ser livre. Rafael, explica isso. Como é que essa vida abundante tem a ver com liberdade? Qual é o conceito que você está aplicando para você chegar a essa conclusão? O que de fato está acontecendo para você pensar nessa perspectiva? A minha ideia é que o propósito dele é pleno. E Deus é extremamente pleno. Deus não há falta nele. Ele é tudo em todos. Opera tudo em todos. Ele é autopreenchível. Ninguém preenche a Ele. Ele se preenche e preenche a nós. E aí, a minha ideia é a seguinte. Se uma vida abundante traz um propósito pleno e eterno, a liberdade consiste e também é advinda dessa vida abundante. Liberdade do quê? Do medo, do pecado. Por que a liberdade do medo, Rafael? Porque o medo pressupõe o castigo e nele o amor não é aperfeiçoado. Antes, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Foi o que João escreveu sobre ele. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E quem é o amor senão Deus? Interessante isso, né? Muito interessante. É muito complexo e é interessante demais isso. A gente passa a ter medo da punição quando a gente erra. Quando alguém fala, não faz isso, e você se depara com essa situação da punição que vai vir se você não corresponder às expectativas de alguém que mandou. Só que Jesus, Ele faz um negócio. Eu vim para te dar uma vida abundante, uma vida livre. Você não precisa temer, porque está escrito, vocês não receberam o espírito de medo, para outra vez estarem em temor, mas vocês receberam o espírito de adoção, o qual vocês podem clamar, papaizinho. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Posso ouvir um glória a Deus por isso?
nós não recebemos um espírito de medo, nós recebemos um espírito de adoção. Foi de adoção. Nós podemos falar: Deus, Tu é o meu Pai, porque Jesus me deu essa vida abundante de ser Teu filho, que é maior do que as riquezas da terra, é infinitamente mais, é mais profundo do que essas coisas. Agora nós somos filhos de Deus, porque Ele veio nos dar vida. Que lindo isso, irmãos. Eu não sei vocês, mas quando eu penso nisso, eu penso que é incompreensível na minha mente, que é tão limitada, alcançar um amor tão grande como esse, que morreu por um inimigo, que nós éramos inimigos de Deus e andávamos mortos em nossos pecados e delitos. Ele morreu por nós, para concluir uma obra de vida abundante, de vida em abundância. Ele fez tudo isso porque nos amava, porque se importava conosco, porque queria te resgatar e te tirar do medo, do pânico e do pavor. Então percebe que vida abundante vai muito além do que as coisas desse mundo. Quantos já entenderam isso? Eu sei que está calor, irmãos, mas corresponda. Quantos entenderam isso? Isso, fale amém, todos amém. Quem entendeu que vida abundante é mais do que bens materiais, poder e posição nesse mundo, diga assim: amém. Glória a Deus. Porque vai muito além disso. Fala de eternidade, uma vida abundante. Fala de uma liberdade do medo. Fala de uma liberdade do pecado. Hoje eu sou livre do pecado. Eu sou livre do pecado, irmãos. Ser livre do pecado não quer dizer que você não vá pecar em alguns momentos. Até porque nós ainda não somos o que haveremos de ser. Um dia nós seremos semelhantes a Ele. O apóstolo Paulo, que para mim foi uma pessoa com uma importância tão relevante na edificação da igreja também, na construção da doutrina da igreja, ele falou que o bem que ele gostaria de fazer, ele não conseguia fazer. O mal que ele detestava, que ele abominava, que ele repugnava, era o mal que ele fazia. E aí você pensa nesse parâmetro, se o apóstolo Paulo, que era o apóstolo Paulo, que não era pouca coisa, agia dessa maneira, pensava dessa maneira, por que eu vou achar que sou alguma coisa? Entretanto, Jesus faz algo lindo, que Ele transforma a nossa situação de escravos para livres. Irmãos, nós somos livres. Nós somos livres. A liberdade para a gente, irmão. A vida abundante é essa. É conhecer a Deus. É ser livre. Certa vez Jesus falou assim, no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 31 ao 36. Ele termina de contar uma história e começa a contar outra. E ele vira para aqueles que creram nele e diz o seguinte: se vocês permanecerem com as minhas palavras, de fato vocês vão ser os meus discípulos. E vão conhecer a verdade. E a verdade vai libertar vocês. Mas eles responderam: como nós vamos ser livres se nós somos filhos de Abraão e não somos escravos de ninguém? Aí Jesus replicou-lhes dizendo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Porém, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês são livres. Essa é a plenitude da vida abundante.
é que Deus em nós arranca da gente o medo e o pecado. Cometemos falhas, porque Ele disse: filhinhos, todos pecam. Aquele que diz que não peca é mentiroso, minha palavra não está nele. Mas se você pecar, lembre-se que você tem um advogado junto ao Pai, a saber, a Jesus Cristo, Filho de Deus, que intercede por nós, que advoga a nossa causa. Ele coloca diante de Deus. Ele pecou, ele falhou, de fato ele errou, mas o coração dele, ele me ama, ele quer acertar. É o mal que ele não gostaria que ele acaba cometendo. É que ele está em busca de algo e ele não consegue detectar, ele não consegue perceber, ele não consegue captar o que é preciso fazer, mas eu vou ajudar ele. Eu vou me colocar à disposição dele, porque eu fui lá para ele ter uma vida abundante. Na perspectiva bíblica, uma vida abundante, em primeiro lugar, é uma vida plena, que vai além dessa passagem por essa terra, que vai para a eternidade. Numa perspectiva bíblica, uma vida abundante é ser livre, ser liberto do pecado. Não somos mais escravos. O versículo 35 eu não citei quando eu fiz a menção de João 8, 31 ao 36. Porque o 35 diz algo interessante, que os escravos não ficam para sempre na casa, mas os filhos sim. Sabe o que Deus está falando com a gente, irmãos? É uma palavra profética sobre a nossa vida, que para sempre nós vamos ter morada na casa do Pai, que para sempre nós vamos estar com Ele, vamos estar em todo o tempo com Ele, vamos estar com Ele e Ele conosco. E quando a gente passar pelo fogo, o fogo não vai arder em nós. E quando a gente passar pela água, a água não vai nos afogar, nem submergir, porque Ele vai estar conosco. E na nossa fraqueza, Ele vai manifestar a sua força. E na nossa dificuldade, Ele vai trazer a resolução dos problemas. E quando você falar para você mesmo que isso não dá, Ele vai falar: mas eu fui para te dar uma vida, e uma vida com abundância. Eu estou em você, eu habito em você, eu sou por você. Eu fiz tudo que eu fiz por você e faria de novo. Tudo isso e muito mais. Todos aqueles sofrimentos e humilhação que Hebreus sintetiza com um versículo. Eu olho fixadamente para Jesus, o autor e consumador da minha fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezou a vergonha, mas hoje está para sempre à destra da majestade. A vida abundante é essa. Você vai suportar a cruz, desprezar a vergonha, mas quando Deus te pôr para cima, à destra da majestade, meu irmão. Eu tenho falado isso porque Deus tem falado essas coisas comigo. Terceiro ponto que eu penso, quando eu comungando e pensando sobre esse tema, talvez seja, essa é a nossa parte, porque até o momento eu falei da perspectiva de Deus para a gente, né? Ele nos libertou do medo, nos libertou do pecado, Ele nos conduziu à vida eterna pelo novo e vivo caminho, pelo seu próprio sangue, Ele nos conduziu em triunfo, Ele fez tudo. Agora o terceiro ponto é algo que tem a ver conosco, que uma vida abundante, para mim, de acordo com aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração, tem a ver com uma vida de uma pessoa que consegue desfrutar da graça de Deus.
Qual é o meu papel então, Rafael? Seja mais claro. Sinta o sabor de Deus, sinta o sabor da graça de Deus. A graça de Deus é palpável, irmãos. A graça de Deus é real. A graça de Deus é transformadora. A graça de Deus é mais que suficiente. Ô Paulo, presta atenção. A minha graça te basta. A graça de Deus é tudo que nós precisamos, irmãos. Se Deus achar a graça em nós e agir de forma graciosa conosco, de fato, vamos tocar nessa vida abundante. Vamos viver essa vida abundante. Até porque, depois de ser libertos do pecado, segundo Romanos, capítulo, eu acho que é 5, 6, se eu não me engano, 5 ou 6, capítulo 6 eu acho, diz que aonde abundou o pecado, presta bem atenção, superabundou a graça. A graça vai muito além da onde abundou o pecado, da força do pecado. A graça é infinitamente mais forte. É como, quantos aqui conhecem, talvez por ver, ou por ir ver na internet, ou na televisão, ou até mesmo por ter ido às cataratas do Iguaçu? Alguém já ouviu falar, pelo menos? Cataratas do Iguaçu é uma grande, uma torrente de água, são muitas cachoeiras, muita coisa muito forte mesmo. É algo, são cataratas mesmo, é mais do que cachoeira, é algo mais profundo. E são muitas águas, e as águas emitem sons, e é muito forte. E a abundância do pecado é como uma torneira aberta. Você abre uma torneira e a água está jorrando, você bota um cano de meia polegada, né? Um cano de meia polegada mesmo, pode ser de meia polegada, ou até mesmo de 3/4. Um de 3/4 é um cano de 25, que é o mais habitual, né? Você bota um cano de 3/4 e você liga a torneira. Ela jorra numa força. Só que ela jorra numa força, puxando de algum lugar. Muitas vezes utilizada uma bomba de sucção, para puxar e ter mais força para empurrar. Porque o pecado ele age dessa maneira. É como uma torneira aberta, que a água está jorrando e ali é o pecado saindo. Essa é a abundância do pecado. Enquanto tiver pecado, vai sair água na torneira. Enquanto tiver água, vai sair água na torneira. Quantos compreenderam isso? Mas a abundância da graça, presta bem atenção, é como as cataratas do Iguaçu. Não precisa de bombeamento, não tem fim, não é limitado, é infinitamente mais. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo nesse lugar. Estou sentindo a presença do Espírito Santo nesse lugar. A abundância da graça, ela emite sons, como as torrentes de águas emitem sons. A abundância da graça faz você cantar um cântico novo, faz você se alegrar e você ter esperança num cenário de desespero, faz você ter uma conexão restabelecida com aquele que vive para sempre. Há uma definição teológica que diz que a graça é um favor imerecido. Eu não discordo, mas eu tenho a minha definição sobre a graça. Porque eu penso que um favor imerecido é pequeno demais perto da graça. Um favor imerecido, eu penso que uma pessoa que é muito cruel, que faz mal para muitas pessoas, que machuca, que é capaz até de assassinar alguém, é capaz de violentar uma mulher ou até mesmo uma criança. Se essa pessoa